Olá pessoal, tudo bem? Doutor Afonso Salgado apresentando para você que comprou esse equipamento aqui, o Miltapod. O Miltapod, vocês, que tiveram então o primeiro contato, ele tem um botãozinho aqui, você carregou ele aqui. Uma coisa interessante que ele tem, que você pode comprar um cabo simples aqui, ele é para emissão de som. Porque hoje, pessoal, você pode colocar esse cabinho aqui, tem um adaptador e você ter como é que fala? Um equipamento onde você pode colocar no seu celular, por exemplo, sons bineurais, e com esse cabo aqui você pode linkar o seu celular, colocar tanto sair no ambiente, como você colocar fones de ouvido, e aí você tem um programa de som. Então, isto aqui serve para a emissão. Por exemplo, você colocou no som e você colocou um programa e está passando luz, ao mesmo tempo passa o som junto, porque quando você trafega som, porque ele vai no ar, essa luz também vai. Então você transfere luz com som, tá? Então, apresentando para vocês, esse Miltapod, ele nasceu, a tecnologia na Rússia, e ele tem então laser, LED e campo eletromagnético. Então você carregando ele dura muitos dias, ele tem 15 programas. Então eu vou falar sobre cada um. Ele tem um programa anti-inflamatório, todos os programas são de 5 minutos, com exceção do programa universal, que ele é de 10 minutos, porque ele tem 3 programas juntos lá dentro. Então ele tem anti-inflamatório, ele tem um regenerador, por exemplo, ele tem analgésico. Então quando você usa o universal, ele já faz 3 programas juntos, principalmente para aqueles que têm dores, articulares, inflamações em algum lugar, você usa o universal e é um único que tem 10 minutos. Então vamos falar dos programas. Então o primeiro que apareceu para mim é o anti-inflamatório. Segundo é o cicatrização. O terceiro é para diminuir a dor, o analgésico, ele sai como antálgico, Universal, está número 3, é porque ele tem 3 programas dentro. O anti-infeccioso, que está IFCTX, se você colocar, porque você pode mudar também, a língua que você quer. Então, lembrar que o anti-infeccioso ele já sai no azul, então vocês estão vendo que ele tem. Qual que é a vantagem desse equipamento, pessoal? Ele tem todos os comprimentos de ondas do Sol. Então ele tem o azul, o amarelo, o verde, o laranja, entendeu? O vermelho, o infravermelho, o verde. Então essa é a grande vantagem. Você tem um cluster na mão dos mais completos do mundo, tá? Essa terapia Milta só existe na França e aqui nos Estados Unidos. Depois você tem o programa Hepatodetox, é para detoxificar as vias biliares e hepáticas, o fígado. Hemodetox é para limpar o sangue, é uma detoxificação hemo, no caso, do sangue. Depois você tem biorregulação. A biorregulação, quando você aplica em órgãos, vai regular. Então você tem um problema da tireoide, ela está desregulada, você aperta e vai usar a biorregulação, aqui. Todos os programas, eles já têm os pulsos, tudo programado. Só que você tem que obedecer e seguir as orientações do seu profissional da saúde que lhe indicou isso. Os protocolos vão ser diversos. Esse aqui é um vídeo para falar como é que ele trabalha, Depois você tem um programa de bioestimulação. Então, vou dar o exemplo da tireoide que dá para vocês verem aqui. Se eu estou num hipotireoidismo, minha tireoide ela funciona menos, E aí eu vou apertar a bioestimulação e vou colocar, sob orientação do seu profissional da saúde, sobre a tireoide, por exemplo, tá? Seu intestino, ele é lento, você vai colocar bioestimulação nos intestinos, tá? E aqui é aquele que eu falei, difusão, está escrito difson, ele é para esse cabo aqui, ele vai praticamente o quê? Divulgar o som. Então, quando você aperta ele, é nesse programa que vai entrar a luz junto com o som que você colocou no cabo aqui, tá? Depois você tem um programa de liberação de dopamina.
Então, agora os 4 próximos programas, quando você tiver a orientação do seu profissional de saúde, você vai utilizar no cérebro segundo a orientação desta pessoa. Então, dopamina é um neurotransmissor, acetilcolina é um outro neurotransmissor, o GABA, ele é um outro neurotransmissor, e a serotonina é um outro neurotransmissor, tá claro? Então eu vou dar um exemplo da serotonina aqui para ficar ilustrado aqui um caso clínico. Quando você põe serotonina e aperta aqui, onde que mais produz serotonina? Nos intestinos. Então eu vou colocar nos intestinos, nas alças, colo ascendente, transverso, descendente, 5 minutos em cada, mas eu vou liberar a serotonina para os intestinos. Isso vai fazer o quê? Você ter vontade de fazer cocô. Então vai estimular, no caso de constipação, os intestinos. Agora, se você usar o programa de serotonina aqui, ó, na nuca, você está estimulando a serotonina craniana, é muito diferente. A serotonina nos intestinos, ela é sistêmica. A serotonina craniana é, por exemplo, se você está numa depressão e teu médico psiquiatra te prescreveu, né, a gente chama um inibidor de recaptação de serotonina, quando você coloca aqui, né, que vai ficar mais serotonina no seu sangue, ele vai ajudar, por exemplo, a diminuir sua depressão. Mas você tem que fazer o quê? Além dos intestinos, que muitas vezes não atravessa para chegar no cérebro, você tem que fazer aqui no cérebro. Por exemplo, tem lá no manual do equipamento, mas você também vai ser orientado pelo seu profissional da saúde, tá? Depois você tem um programa chamado cardio, que é para colocar em cima do coração. Claro, lembrar que tudo que você vai usar, né, com o Miltapod, você vai colocar sobre a sua pele, tá claro? Então, você vai colocar cardio, aperta, vai colocar debaixo da camisa aqui sobre o seu coração, tá claro? Então, isso aqui. Aí você tem um programa, novamente começa de novo, anti-inflamatório, cicatrizante, antálgico. Então, você tem 15 programas à sua disposição. Vê se ficou claro. O único que é Universal 3, tem 3 programas lá dentro, ele é de 10 minutos. O resto são todos 5 minutos. Mas você vai fazer um hemodetox, coloca 2,5 de um lado, 2,5 de outro, segundo a orientação do seu profissional da saúde, tá claro? Então, mais aqui, umas dicas sobre utilização do Miltapod.